Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula de número 196. Tema da nossa aula de hoje é produtiva ou fiel. O que é que Deus tem chamado você para ser, tá? Por favor, você que tá aqui ao vivo comigo, me dá o feedback se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Coloca aqui nos comentários se tá tudo ok. E também já coloca pra mim aqui nos comentários se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E aí, do lado do novato, do veterano, você coloca também, por favor, o nome da sua cidade, tá bom? Bom dia, Ju, que saudade de você, meu bem. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Débora. Deixa eu ver quem mais. Bom dia, Vânia, Simone, Rosângela, Cleide, bom dia, Cíntia, Edna, Cássia. Sejam todas bem-vindas. Deixa eu ver o feedback de vocês. Saudade também, Ju. Acho que é Catius, colocou aqui que tá tudo ok. Jaci também. Então vamos lá, agora coloca pra mim, tá? Novata ou veterana, tá bom? E o nome da sua cidade. Sou novata, Jarinu. É a sua cidade? Onde é que fica essa cidade? Não conheço. Fala pra mim, tá? Bom dia, Michele. Bom dia, Carla. Sou de Contagem, Minas Gerais. Seja bem-vinda. Ai, tinha um negócio bem na frente, não tava conseguindo ver vocês bem. Tema da nossa aula de hoje, tá? Pra quem tá chegando agora. Essa aqui é a aula de número 196. E a gente vai conversar sobre ser produtiva ou ser fiel. Qual é o chamado de Deus realmente pra sua vida? Pra que Deus te chamou, tá bom? Então, já pega aí, olha, você que é minha aluna aqui, né, veterana, já sabe. Pega o seu caderninho pra você fazer as suas anotações. Pega a sua Bíblia pra você ler junto comigo, tá bom? Pra gente ler juntas e você acompanhar. Jessi também novata, seja bem-vinda. Bom dia, Suzete. Sou de Belém do Pará, pastora Adriana. Ai, terra boa, meu pai é daí. Edna tá lá em Pernambuco. Laudecira, bom dia. Então, olha só. Pra você que tá aqui a primeira vez, deixa eu me apresentar. Explicar pra você como que funcionam, né, as nossas aulas, o nosso estudo da Bíblia. Por que eu tô aqui toda quarta-feira com você, tá bom? Então, em primeiro lugar, quero te dar as boas-vindas. Fique à vontade. Esse aqui é um espaço pra você que é mulher, que é cristã e que ama Jesus, tá? Que é apaixonada por Jesus e que ama estudar a Bíblia. Pri, eu até amo, mas eu ainda não comecei meu estudo da Bíblia. Não sei por onde começar. Me enrolo, começo a ler a Bíblia e aí eu paro, eu desisto porque eu não entendo. Calma. Se você tá desse jeito, não se preocupe, esse aqui é o lugar certo, tá? Meu nome é Priscila, sou casada com Tessie. Eu e Tessie somos pais de 2 meninos, o Azaf e o Dani, que tá aqui na minha barriga, o Daniel, tá? E eu e meu esposo, nós somos pastores auxiliares da Seven Church. E além disso, a gente tem uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Nessa empresa, a gente promove, né, cursos, palestras, mentorias. E um dos braços da nossa empresa é esse aqui, que é o meu Instagram, né, todos os canais que eu tenho, que é voltado para o estudo da Bíblia para mulheres cristãs. Pri, como que funciona o seu estudo, tá? O nosso estudo funciona assim, a gente tem todo o material gratuito que você consegue acessar. Então, Pri, quero começar os estudos. Por onde você recomenda que eu comece? Você pode começar comigo aqui nas nossas aulas gratuitas. Esse é o primeiro passo, tá? Toda quarta-feira, 10h07, a gente tem aula aqui. A gente tem canal do Telegram, onde eu tô compartilhando conteúdos com vocês. E estreamos há poucos dias o nosso canal aqui também no Instagram. Tô sempre compartilhando o link nos stories para vocês participarem, tá? E a gente tem Instagram, tem canal do YouTube, tem vários lugares com materiais e conteúdos gratuitos para vocês aproveitarem. Além disso, a gente tem também os nossos cursos e as nossas mentorias avançadas para você que quer, Pri, eu quero um acompanhamento mais perto, quero uma sequência de aulas num assunto mais organizado dentro de uma plataforma. Então a gente tem também essa opção dos nossos cursos avançados, tá bom? Então seja bem-vinda, fica à vontade. Pega aí o seu material e também você vai me fazer um favor, beleza? Você vai clicar aqui embaixo, tá? Tem 3 pontinhos, vai aparecer pra você. Você vai clicar nesses 3 pontinhos e vai aparecer um aviãozinho. Você vai pegar esse aviãozinho e vai compartilhar com as suas amigas. Manda pelo menos para 50 pessoas essa live.
para virem para cá. Pri, o que é que eu vou aprender na aula de hoje? O nosso tema é produtiva ou fiel, quem Deus chamou para ser. A gente vai falar sobre estar sobrecarregada, andar ansiosa, estar exausta, muito cansada, e que é uma realidade, né, da maioria das mulheres hoje. Quem aí, né, aqui e acolá se sente assim cansada também, né? Ontem Tess chegou, perguntou assim: e aí, amor, como é que tá? Eu só disse assim: exausta, cansada. Quem também aí se sente de vez em quando, ou algumas, né, se sentem sempre assim cansadas? Além de mim, coloca aí. Eu sim, eu não. Deixa eu avaliar aqui como é que vocês estão. E aí na aula de hoje eu quero pensar sobre a nossa situação à luz da Bíblia. Mas primeiro, me responde isso, tá? Você já se sentiu exausta, cansada por ter que dar conta de tudo? Quem mais já se sentiu assim, ó? Já tem gente colocando aqui, eu sim. Coloca aí pra mim. Eu sim. Levanta a mãozinha, tá? Então, é algo que, infelizmente, é muito mais comum do que o que deveria ser. Outra pergunta também, pra gente começar a nossa aula de hoje refletindo. Você já se sentiu desvalorizada por fazer muito e não ser reconhecida? Tipo assim, você limpou a casa toda, fez almoço, trabalhou fora, cuidou de filho e tal, e não recebeu nenhuma obrigada no final do dia? Quem mais já se sentiu assim: Pri, eu sinto que às vezes as pessoas, ou até no seu trabalho, né, na empresa que você trabalha ou que você tem, você pensa assim: eu faço, e a sensação que eu tenho é que eu não saio do lugar, que eu não recebo, né, o verdadeiro valor que eu deveria receber. Ontem foi um dia desses e me deu uma crise de choro. Acontece também, tá? Outra coisa que pode acontecer, tá? Quando a gente tá muito cansado e muito sobrecarregada, é se você muitas vezes se sente perdida e sem o seu propósito. Quem já também? Eu, Pri, já. Inclusive, antes, né, de trabalhar aqui com vocês, de desenvolver esse trabalho, esse ministério aqui na internet, de ajudar outras mulheres a se tornarem mais sábias, de viver de verdade aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, eu trabalhava em outra área completamente diferente e eu lembro que constantemente, durante anos, eu me sentia completamente perdida. Eu olhava e dizia assim: o que eu tô fazendo aqui? Para que eu tô trabalhando tanto? Para que eu tô me envolvendo tanto aqui? E aí, existe um erro muito comum nos nossos dias, tá? É um erro que eu e você, nós cometemos e normalmente não é culpa nossa, é porque a gente já foi ensinada assim. E esse erro, essa mentalidade, essa forma de pensar errada, ela rouba a nossa alegria e rouba o propósito de toda a nossa geração. Você que tá aqui, né, no Instagram comigo ao vivo, você tá vendo os comentários das alunas, você já tá percebendo que a grande maioria das mulheres que estão aqui se identificaram com esses sintomas que eu falei, né? Pri, repete os sintomas. Cansada por ter que dar conta de tudo, desvalorizada, sente que você faz muito, não sai do lugar ou não recebe o seu valor, se sente perdida e se sente sem propósito. E essa, gente, é a mentalidade da nossa geração. E esse mal, esse erro, é um erro silencioso e ele é mortal. Pri, eu acho que você tá exagerando. Gente, é só você ver as pesquisas da OMS, por exemplo, sobre taxas de depressão, ansiedade, burnout, né, que é uma palavra que talvez você nunca tenha escutado, mas eu acredito que várias de vocês já ouviram. E burnout é o quê? Quando a pessoa trabalha tanto, quando ela produz tanto, quando ela entrega tanto, que na minha época, antigamente, né, por exemplo, na minha época de faculdade, o nome que a gente dava pra isso era estafa mental. Não sei se vocês são dessa época, tá? E Pri, qual é o mal? O que é que está por trás de tudo isso? Porque eu falo aqui sempre com vocês dos sintomas, do que a gente sente. Não é para trazer preocupação para você, mas é pra gente identificar. Só que um problema a gente resolve indo na raiz. Então, por exemplo, se eu tenho sintomas de uma virose ou de uma gripe, eu vou no médico, ele me pergunta ali aqueles sintomas, mas ele vai fazer exames, vai fazer uma avaliação e ele quer ir na raiz do problema. Do mesmo jeito, nós precisamos ir juntas na raiz do nosso problema. E qual é essa raiz, Pri? A raiz está na nossa identidade. Tudo começa na visão que nós temos acerca de nós mesmos. E o problema é que nos dias de hoje, tá?
é algo que vem sendo construído, né? Décadas e décadas e décadas. Nos dias de hoje, a nossa identidade vem sendo distorcida e destruída pelo fazer. A gente ouve constantemente o quê? Você é aquilo que você tem, você vale aquilo que você é capaz de produzir. Mesmo que as pessoas não tenham coragem de dizer isso com as próprias palavras, né? Mas normalmente a pessoa, ela chega e ela valoriza você pelo que você tem, pelo que você é capaz de proporcionar para ela, né? Pela sua capacidade produtiva. Então, a gente está sempre procurando demonstrar o que a gente faz. E aí a gente escuta assim, você é os seus resultados, o que você faz. Logo, qual é a conclusão que o nosso cérebro chega? O meu valor, o preço, né, que eu tenho está conectado a quão ocupada e produtiva eu sou. Se você... Presta atenção comigo, vê se já aconteceu isso com você. Você tá, por exemplo, passou a semana inteira trabalhando, tá? E aí, depois dessa semana inteira, você pegou um sábado e você tá cheio de coisa pra fazer. A sua listinha, o seu checklist nunca acaba. Mas naquele dia, você decidiu que você vai descansar, vai ficar com sua família, vai ficar deitada na cama olhando pro teto, né? Assistindo filme com seu filho, com seu marido e tal. Na mesma hora, começa uma vozinha da culpa, dizendo pra você tem tanta coisa pra fazer, como é que você tá aqui parada? Então, é uma necessidade de estar ocupada o tempo todo pra provar o valor. E aí, como essa mentalidade entra na nossa cabeça, o que a gente faz? A gente pega muitas coisas pra fazer, muitas tarefas, mais do que aquilo que nós somos capazes, e o ciclo, ele fica se repetindo. Super ocupada, desvalorizada, estressada, cansada, se sente sem valor, começa a fazer mais coisas para ver se tem mais valor. Vocês estão entendendo até aqui? Comenta para mim o símbolo do foguinho, para eu saber que vocês estão entendendo a nossa linha de raciocínio até aqui. Nós estamos como? Qual é a situação da nossa geração? E quando eu falo nós, gente, é todo mundo que tá aqui, a gente tá todo mundo no mesmo barco, tá? Coloca o símbolo do foguinho aí nos comentários para eu saber se você entendeu. Nós estamos cansadas, sobrecarregadas, tá? E isso faz a gente querer fazer cada vez mais. E quanto mais eu faço, para ver se eu encontro a minha identidade, mais cansada eu fico, certo? Então, na minha cabeça, né? O que tá aqui na minha cabeça martelando? Se eu faço muito, eu vou ser mais valorizada e eu vou ter uma identidade mais firme. E isso, gente, não é algo que você acorda de manhã e decide assim, eu vou ser produtiva, eu vou bater metas, Não, é algo que sopram o tempo todo no seu ouvido. Por exemplo, eu não vou falar isso aqui, gente, não é pra criar polêmica, é só pra você avaliar. Tem um filme todo cor-de-rosa que estreou, né, brevemente, esses dias. Aí eu não assisti o filme ainda, mas eu sei que tem lá as personagens, né, com várias opções. Tem a personagem que é a médica, que é isso, que é aquilo outro. Não tem a personagem, por exemplo, que tá descansando. A personagem que é dona de casa. Então, tentam atrelar a nossa identidade à nossa profissão, aquilo que a gente faz. Pensa comigo, quando você se apresenta para as pessoas, né? Eu sou Priscila e eu sou empresária. Eu tenho uma empresa digital. Eu sou fulana de tal, eu sou médica. Eu sou fulana de tal e eu sou dona de casa. Eu sou fulana de tal e eu sou mãe. E, gente, o que nós fazemos não é a nossa identidade. Você não é aquilo que você faz. Pri, o que eu faço é importante, o que eu faço serve a outras pessoas, ajuda, top. Mas, imagina o seguinte, que já deve ter acontecido com vocês, já aconteceu comigo. A minha identidade estava no que eu fazia, certo? Na época eu trabalhava com moda. E aí, na hora que eu fiquei sem meu trabalho, na hora que eu fui tirar a licença maternidade, né, que você fica ali sem trabalhar. Quem eu era? Quando eu tive Azaf, há 9 anos atrás, eu trabalhava nesse meio. E eu lembro que nos meses que eu fiquei ali parada, né, que eu não tava parada, gente. Tava cuidando tava mantendo um bebê vivo. Pensa como isso é um trabalho que é puxado, né? Quem é mãe aqui, que já passou por essa etapa, entende o que eu tô falando. Mas eu me sentia perdida, eu me sentia que eu não sabia direito quem eu era. Por quê? A minha identidade estava baseada no que eu fazia. Só que eu e você, nós não somos o que nós fazemos, certo? Porque pensa comigo,
Se você perdeu o seu trabalho, você perde a sua identidade, você deixa de existir, ok? Então isso não é verdade, não é o que a Bíblia fala. Pri, e o que acontece quando a minha mente fica focada nessa mentira? Quando eu foco em fazer, em ser produtiva, em pautar o meu valor naquilo que eu entrego, naquilo que eu faço, tá? O que acontece comigo? Vamos lá. Eu separei aqui 7 sintomas, na verdade não é sintoma, 7 consequências que acontecem quando eu apoio a minha identidade naquilo que eu faço, ok? Primeira consequência, você precisa estar muito ocupada para se sentir alguém. Logo, você vai ficar cansada e exausta. Você tá ali fazendo coisas o tempo todo. Você tem muitas coisas para fazer. No seu lar, no seu trabalho, na igreja, no ministério, as coisas dos filhos, os cuidados pessoais, você tá o tempo todo lotando. Segundo, você coloca o seu foco no fazer e no ter. E o nosso foco precisaria estar no ser. Então, por exemplo, eu tenho que fazer muitas coisas, eu tenho que isso, o meu foco deveria o quê? Eu preciso ser excelente. Eu preciso ser fiel com o que Deus me deu. Eu preciso ser mansa, eu preciso ser humilde. Vocês entendem? O nosso foco, o nosso olhar fica para o lugar errado. Terceira coisa, a gente se torna uma ativista do reino e não uma filha. Tem um livro que eu tô lendo com as minhas alunas do Clube do Livro. Eu nem ia mostrar ele hoje aqui não, mas eu vou mostrar. Que é esse daqui, ó. Enraizado. Ele vai falar sobre propósito, sobre você viver o seu chamado de Deus. E uma coisa que o autor fala e que me chamou muita atenção, o exemplo que ele deu, é que um dia ele ia pregar e ele estava com muito medo de que ele não conseguisse atender às expectativas das pessoas que estavam naquele congresso. Era um congresso com muitas pessoas. E ele estava com medo de não ser bom o suficiente por aquilo que ele fazia, certo? E aí, enquanto ele estava orando ali, antes de subir para pregar, desesperado, dizendo assim, Senhor, me ajuda, me faz levar uma boa palavra, me ajuda a falar. Ele estava assim, angustiado. E aí Deus disse assim, né, pro autor do livro, fulano, você quer ser um bom pregador ou você quer ser um filho? E essa é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Pri, tem problema em ser uma boa pregadora? Zero. Tem problema em querer ser uma boa mãe? Nenhum. Em ser uma boa profissional? Não. O problema é que a gente se torna ativista, a gente se torna aquela pessoa que faz muito e esquece que o nosso chamado diante de Deus, Deus não chamou você para ser mãe, para ser esposa, né? Faz parte do nosso propósito, está no nosso propósito. Mas qual é o chamado principal? Qual é o primeiro lugar que a gente precisa estar? É no lugar de filha. E se eu não estou no lugar de filha de Deus, né? Se eu não me coloco nesse lugar, todas as outras coisas que eu vou fazendo na minha vida vira uma bola de neve, uma confusão. Eu não consigo ter ordem. Então, a gente vira ativista. E quando eu viro uma ativista que faz muito, eu saio da posição certa. E sair da posição certa é você parar de ouvir a voz de Deus, parar de receber consolo, parar de receber renovo. Eu não sei se já aconteceu com mais alguém aqui, mas comigo, Pri, se eu não cuido, se eu não vigio o tempo todo, se eu não tô alerta, eu vivo saindo da posição de filha. E aí eu fico focada na posição de ser empresária, ser professora, ser mentora, ser pastora. Já aconteceu isso com vocês? De você focar tanto no fazer, de você esquecer que você é filha? Quarta consequência que vai acontecer. A gente se torna dependente do reconhecimento externo. Eu coloco o meu valor naquilo que as pessoas dizem acerca de mim e principalmente do que eu faço. Então, por exemplo, uma pessoa que coloca o valor dela no que ela faz, facilmente ela sofre. Ó, gente, a gente tá aqui agora com quase 100 alunos online, certo? É normal, acontece de ter uma pessoa que tá aqui na aula e dizer assim, não concordei com o que a Pri disse, não achei que essa aula foi legal. E a pessoa vem e me fala, solta isso aqui na internet. É o mais comum de acontecer, né? Tem gente que chega e diz assim, do nada, tô fazendo aqui uma história, estou dando uma aula, do nada a pessoa chega e diz, não gostei da sua maquiagem, não gostei do seu cabelo, disso, daquilo, outro, não achei que isso aqui foi bom. Então,
Se eu colocasse o meu valor na opinião das outras pessoas, eu já teria paralisado. Quando a gente vive nessa mentalidade, eu sou aquilo que eu faço, eu consequentemente dependo da opinião das pessoas. E isso, gente, vai gerar decepção e frustração. Por quê? Adivinha? Eu e você, nós não somos perfeitas. Aí pensa comigo, Jesus, ele era perfeito, lindo, cheiroso, sem pecado, maravilhoso. Jesus desagradou um monte de gente, não agradou a todo mundo. Agora imagina eu e você cheio de defeitos. A gente vai desagradar as pessoas. As pessoas vão chegar e vão falar sobre isso. E ok, tá? Eu tenho que entender que o meu valor, o preço que foi pago por mim, o que é definido não é o que as pessoas falam. Não é se eu tenho reconhecimento ou não. Eu não posso focar na quantidade de like, na quantidade de view. Eu tenho que focar naquilo que Deus diz ao meu respeito. E o que a Bíblia diz sobre nós é que nem todo ouro e nem toda prata do mundo seria capaz de comprar uma só de nós, nem todas as riquezas do mundo. Por quê? O nosso valor, ele foi expressado na cruz, quando o Filho de Deus derramou o sangue dele, eu e você. Nós somos tão valiosas, tão preciosas, tão caras para Deus que ele derramou o próprio sangue dele por mim, por você. Mas uma coisa é a gente ler isso na Bíblia e outra coisa é a gente carregar essa verdade com a gente todos os dias. E aí, quinta consequência é que a gente anda distraída e preocupada com muitas coisas. A gente vai já ver a nossa personagem, né, da Bíblia de hoje que anda assim. E aí, eu deixo de ouvir a voz de quem me criou. Só que o seu ouvido, ele não fica fechado. Qual é a voz que você começa a ouvir? Você começa a ouvir a voz de outras pessoas. Você começa a definir o seu valor por aquilo que as pessoas falam. A gente começa também a dar ouvidos a vozes de opressão que sopram no nosso ouvido. Como sempre, aquela vozinha bem baixinha que chega no seu ouvido e diz assim: ei, vai lá, faz aquilo que o teu coração quer, sabe? Segue o teu coração. Ou então aquela voz que diz: você não vale nada, você não é bom o suficiente. Mas tem outro lado, tem um lado da voz que puxa a gente para baixo e tem outro lado que tenta alimentar o nosso orgulho. Olha, você é tão boa e nesse lugar aqui ninguém reconhece o seu valor, né? Olha, você é tão bacana, mas você faz tanto e ninguém aplaude, ninguém diz o que você faz. Tem alguma coisa errada aí. Essas pessoas são más, elas estão fazendo isso para ferir o seu coração. E tudo isso, gente, é a voz de Satanás querendo distrair e roubar o nosso coração de Deus. Então, vamos lá, só pra gente revisar. A gente fica muito ocupada, cansada, exausta, com foco no fazer. A gente vira ativista do reino de Deus. A gente fica dependente do reconhecimento de outras pessoas. 5. A gente fica distraída e preocupada com muitas coisas. 6. A nossa identidade fica distorcida e o nosso propósito travado. Entenda, você não consegue viver a vontade de Deus sem antes você entender quem você é em Deus. Enquanto você não entender a sua identidade, entender o valor que Deus te dá, você não consegue viver o seu propósito. Paulo, ele diz lá em Romanos 12:2, que primeiro a gente tem a nossa mentalidade renovada. Primeiro eu paro de seguir o padrão do mundo, e tudo isso aqui que eu falei pra vocês é o padrão, é a forma que o mundo de hoje roda, certo? Você para de viver nesse padrão para depois você entender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, o 7º ponto, mas que na verdade é o primeiro, né? Ele é o que tá em todo o tempo, é que o quê? A gente não tem tempo para Deus. Eu tô fazendo tanto, eu tô tão ocupada, que eu tô correndo. Deus tá aqui parado na minha frente, né? Deus está aqui querendo que eu esteja com Ele, querendo desfrutar da minha presença. A Bíblia diz lá em Mateus 6:6, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, o teu pai que te vê no secreto, ele vai te recompensar. Deus, ele já está no secreto esperando a gente, mas a gente está onde? Né? Igual aqueles desenhos animados do gatinho, o gatinho correndo atrás do rabo, certo? E aí você fica correndo e não consegue. Gente, quem tá pedindo aqui pra... Ai, Pri, fala rápido. Escreve o 2º ponto. A aula vai ficar o replay disponível
no meu canal do YouTube à tarde, tá bom? Você pega o replay e depois você anota algum ponto que você perdeu, tá bom? Tem muito conteúdo para dar, senão eu não consigo finalizar o nosso raciocínio de hoje. E aí, o resultado de todas essas consequências, de todos esses problemas, qual é? O meu coração, o seu coração, ele fica adoecido e fraco. E aí, o que que acontece? Eu me sinto mais desvalorizada, eu me sinto mais cansada. E como se não bastasse todos os problemas que eu já carrego, ainda existe o que? Batalha espiritual. Como que você vai sobreviver à batalha espiritual, né? Que tá acontecendo aí ao seu redor se o seu coração estiver cansado, se você estiver fraca. Você se torna suscetível às setas. Você já prestou atenção que Satanás, ele nunca vem, né? Com aquele conselho maligno, com aquele secretário do mal, né? Que às vezes vem soprar um negócio no seu ouvido quando você tá bem, quando você voltou de férias, quando você tá descansada. Não. É lá no final do seu dia, quando você deu o seu sangue, nada deu certo, nada saiu do lugar, você tá exausto, você tá cansada. Aí Satanás vem e sopra assim, tá vendo? Você serve a um Deus que você faz e parece que ele nem te vê. Você tá vendo? Ninguém te valoriza. Ninguém tá nem aí pra você. E aí ele começa a soprar. Ele se aproveita da fraqueza do nosso coração e do nosso cansaço para lançar dores, para lançar setas malignas na nossa mente e no nosso coração. Quem conseguiu entender até aqui? Então, a gente já viu o nosso mal, o problema na raiz, né? A nossa identidade está distorcida. Eu já vi aqui com você como isso atrapalha, quais são as consequências. E, Pri, você falou aqui, mas e na Bíblia? Aonde que tem algo relacionado a isso na Bíblia? Vamos lá. Pega a sua Bíblia, abre comigo Lucas, capítulo 10. A gente vai ler juntas do versículo 38 ao versículo 42, certo? É a história de Marta e Maria. Quem me acompanha nos stories, né? Domingo, a gente começou a falar desse assunto, não consegui terminar. E vocês estão vendo como é profundo, eu não ia conseguir explicar tudo isso aqui em 15 segundos de stories. Por isso que eu decidi trazer pra cá pra aula, certo? Pega aí a sua Bíblia, abre comigo ela lá em Lucas, capítulo 10, tá? A gente vai ler do versículo 38 ao versículo 42. Deixa eu deixar a minha aqui também aberta, ó. Já tô aqui com a minha aberta. Então, vamos lá. Versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirado. E muitas vezes a gente lê esse texto e entende que Marta, né, tá como a gente ali, injustiçada. Gente, Marta estava sozinha, cuidando da cozinha, da comida, de receber Jesus e mais no mínimo 12 homens, né? Fora o povo da cidade dela, que quando escutou que Jesus estava lá, deve ter ido. Jesus estava ensinando, as pessoas tinham sede de ouvir o ensino de Jesus. E normalmente o lugar da mulher, né, nessa época principalmente, era o quê? Recebendo bem as visitas. Uma mulher não fazia como Maria, né? O que Maria fez? Se sentou para ouvir o ensino de Jesus. Marta, de acordo com a cultura, ela estava correta. Assim como eu e você, de acordo com a nossa cultura, com a sociedade de hoje, com o que nos ditam, tecnicamente a gente está certa em ser super produtiva, em fazer muito. Só que o problema de Marta era o coração dela. Marta, ela estava focada em ser produtiva. E isso estava trazendo inquietação e preocupação para o coração dela. A Marta, ela tá como muitas vezes eu e você, nós estamos cansada, sobrecarregada, inquieta, cheia de preocupação, cheia de coisa na mente.
E ela não entendeu que existia para ela uma outra opção. A Marta, ela não estava ali, né, naquilo porque ela queria, mas é porque ela não entendia que, assim como Maria, ela também podia sentar aos pés de Jesus e aprender. E Maria, gente, ela decidiu aproveitar a presença de Deus. Ela decidiu primeiro encher o coração dela, beber, se alimentar direto na fonte, para depois ir servir. E muitas vezes é só isso que a gente precisa fazer. Deus, ele não disse para Marta que era para ela parar de fazer comida, que era para ela parar de fazer as outras coisas. Ele disse o quê? Olha, Marta, você só precisa, o seu coração só está precisando de uma única coisa. Maria escolheu isso e essa é a melhor parte. E eu não posso tirar isso dela. Mas Marta, você pode escolher as muitas coisas ou também escolher essa única coisa. E aí, o que eu e você, nós temos escolhido no nosso dia a dia? Será que se a gente tem escolhido as muitas coisas? E o que a gente precisa entender? Deus, ele não quer que a gente pare de trabalhar, que você pare de cuidar da sua casa, né? Deus, ele não quer que você abandone esse serviço. Ele quer simplesmente que você traga ordem para o seu coração. O que Deus estava dizendo ali para Marta é: Marta, você precisa reorganizar, realinhar o seu coração. Você deixou que as muitas coisas, as muitas tarefas, preocupações, as opiniões das outras pessoas, o seu checklist, ocupassem o meu lugar no seu coração. Eu, Jesus, deveria ser a sua primeira escolha. Porque o que a Bíblia diz lá em Mateus, né? Capítulo 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que esse versículo está explicando aqui pra gente? Que Deus, ele não chamou a gente para ser produtiva. Deus, ele nos chamou para nós sermos fiéis a ele. E uma coisa que eu vejo que gera muito cansaço em mim e você, é que nós queremos entrar, não é que a gente quer, a gente entra em portas que Deus não abriu. A gente vai se colocar para fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. E o lugar da bênção, o lugar de ser filha, o lugar que Deus tinha separado para nós, a gente não entra. A gente se torna negligente. Deus está lá todos os dias no lugar secreto esperando por mim e por você. Mas a gente está correndo feito barata tonta, correndo de um lado para o outro. E o nosso cansaço, ele não é uma consequência só de fazer muitas coisas. A consequência maior é que nós estamos indo fazer muitas coisas sem ter primeiro alimentado o nosso coração. Vocês estão entendendo até aqui? Coloca aí pra mim o símbolo do foguinho. E eu consigo falar tranquilamente isso pra você porque eu, Pri, já fui uma pessoa muito infiel. Eu sabia o que Deus queria de mim, sabia o meu propósito, sabia que eu precisava ter tempo a sós com Deus todos os dias, sabia que eu estava fraca, que o meu coração estava dodói, sabia que eu estava fazendo um monte de coisa que Deus não tinha mandado eu fazer, mas eu insistia em querer fazer do meu jeito, fazer da minha vontade e ser negligente com aquilo que Deus me deu. Como assim, Pri? Deus tinha me dado um casamento, eu era negligente. Deus tinha me dado um filho, eu era negligente com meu filho. Deus tinha me entregue um ministério para eu frutificar e eu era negligente. Deus me deu a Bíblia, né, para eu transformar a minha vida, eu era negligente, eu não colocava em prática. E o nosso cansaço, ele começa por isso, porque a gente colocou outras coisas no lugar de Deus dentro do nosso coração. O nosso problema, o meu problema e o seu, não é só desorganização no tempo. Ai, Pri, não, eu sou assim atrapalhada, cansada, porque eu não tenho um planner, não tenho uma agenda. Se eu tivesse uma agenda, a minha vida ia ficar melhor. Gente, isso é a maior mentira. Não é uma agenda, não é um curso, não é nada disso que vai resolver o nosso problema. O meu problema e o seu problema, ele é interno. A nossa bagunça, esse caos externo, esse cansaço, ele é só a consequência daquilo que eu carrego aqui dentro do meu coração. E o que estava acontecendo com Marta? E o que acontece comigo e com você? Nós colocamos outras pessoas, outras coisas, tarefas, sonhos no lugar de Deus. Eu pego o trono do meu coração e no lugar de sair do trono e deixar Deus ficar lá sentadinho governando o meu coração,
eu sento. Ou então eu coloco meu marido, coloco meu filho, a minha carreira. Eu faço outras coisas. Então, a gente precisa parar hoje e pensar. Se eu quero resolver o problema lá do começo, que é a minha falta de identidade, o meu cansaço, eu preciso alinhar o meu coração. As tarefas de Marta estavam ocupando o seu coração e a sua mente, deixando ela inquieta e distraída. O nosso coração, ele fica desalinhado quando Jesus, ele não é o centro. E quem é que está no trono do seu coração? E talvez você diga assim pra mim, não, Pri, Jesus, ele é a prioridade na minha vida. Ele é o centro da minha vida. Vamos pensar o seguinte. Uma coisa é o que eu e você a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. E eu me incluo, tá? A minha boca e a minha cabeça diz que Jesus vem em primeiro lugar. Mas vamos avaliar só um ponto aqui. Se Jesus é a prioridade na sua vida, no seu dia a dia, você tem tempo a sós com Deus? Né? No seu dia a dia, você tem tempo pra ler a Bíblia, pra orar, pra ficar quietinha, pra ouvir a voz de Deus? Não, Pri, sabe o que é? É que eu não tenho tempo, mas Deus, ele é a minha prioridade. Olha, eu sinto dizer pra vocês, talvez soe como algo duro, mas isso é uma mentira que nós ficamos repetindo. Se aquilo onde eu gasto o meu tempo, aquilo onde eu invisto as minhas horas, é a minha prioridade. Pri, você tá dizendo pra eu deixar de trabalhar, pra eu deixar de cuidar da minha casa? Não. Eu tô dizendo pra você parar e pensar. Outra pergunta pra gente refletir, né? O dia tem 24 horas. Quanto dessas 24 horas, quanto desse tempo você tá com Deus? Ai, Pri, só conta o tempo que eu tenho lá no devocional? Não. Você pode estar lavando a louça e estar conversando com Deus. Você pode estar cuidando do seu filho, fazendo a comida e em comunhão com Deus. Deus está conosco o tempo todo. A questão é que nós é que não estamos com Ele, certo? Segunda pergunta para você refletir. Qual é a primeira coisa que você faz assim que acorda? Tem gente que olha o celular, gente que vai ver e-mail, vai ver o WhatsApp, vai ver rede social, vai brigar com o menino que não acordou na hora certa, né? Corre. O que a gente faz primeiro no nosso dia? Isso também fala de quem é a nossa prioridade. Então, a gente precisa avaliar. Não adianta eu dizer que Deus é a minha prioridade, que eu amo Jesus, que eu isso, eu aquilo outro, se a minha vida prática fala outra coisa. Você acreditaria, por exemplo, né? Digamos que você tá lá no período do namoro, lá com seu marido, né? Você não casou ainda. E aí ele diz assim, não, minha filha, você é eu amo você, você é o amor da minha vida. Eu quero construir uma família com você. E aí, sempre que você tentava marcar pra sair com ele, ele tinha um futebol, um não sei o que, tava sempre ocupado. Nunca tinha tempo pra estar com você. Você olhava, você no mínimo dizia assim, que estranho esse amor. Essa pessoa diz que tá sempre comigo, que me ama, que eu sou importante na vida dela, ela nunca tem tempo pra mim. Ela nunca responde uma mensagem, sempre que eu chamo pra sair, nunca dá certo, tá sempre ocupada. Então, às vezes, é isso que a gente faz com Deus. A gente diz que ama a Deus e a gente acha que ir no culto e na igreja uma vez por semana, dia de domingo, né, já vai resolver o problema. Não, já cumpri a minha meta. E, gente, não funciona assim. Deus, ele quer ter relacionamento, ele quer ter intimidade com a gente. E aí eu não quero que você saia dessa aula perdida. Eu quero que você saia daqui, tá? Com algumas coisas práticas pra você fazer no seu dia a dia, tá bom? Pra quê? Pra você começar a trazer alívio. Por quê? Lá em Mateus capítulo 11, o que Jesus diz? Ei, você que tá cansada, que tá sobrecarregado, troca de fardo comigo. Para de levar esse fardo pesado. Eu quero trocar com você esse peso. Mas Jesus, ele não para aí. O que ele diz? Aprenda de mim, que sou manso e humilde, e encontre descanso para o seu coração. Pri, como que eu vou aprender de Jesus? Aqui, ó. Bíblia, oração, comunhão. Então, eu quero dar para você coisas práticas, tá? São 6 passos práticos para você conseguir encontrar um lugar de descanso em Deus. Pri, isso vai diminuir as minhas tarefas? Não sei, tá? Gente, só um minutinho. Pronto.
Pri, isso vai diminuir as suas tarefas? Eu não sei. Mas o que eu sei é que à medida que você vai escutando a Deus, você vai encontrando descanso. Você vai entendendo quais são as prioridades. Deus, ele vai te mostrando, ei, não entra nessa porta não. Ei, entra por essa daqui, esse aqui é o caminho que eu tenho pra você, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz pra alinhar o nosso coração e ser mais fiel a Deus? Primeiro de tudo, a gente tem que entregar por completo a Jesus. Jesus, a gente aceita muitas vezes ele como Salvador. Quero a vida eterna, quero perdão, quero a cura, né? Quero perdão dos pecados, a justificação. Quero tudo que fala lá em Isaías 53. Mas eu não quero ele como meu Senhor. Eu tenho que receber Jesus na minha vida por completo. Eu tenho que entregar a minha vida para ele, certo? Segundo, nós precisamos remover os ídolos do nosso coração. Pri, como que eu sei que eu tenho um ídolo? Tudo aquilo que eu gasto mais o meu tempo, o meu dinheiro e a minha energia, o meu foco, mais do que o que eu invisto com Deus, isso se torna um ídolo, certo? E não necessariamente, gente, um ídolo é uma coisa ruim. Um ídolo pode ser o seu casamento. Você coloca todas as suas forças, tudo no seu casamento, a sua alegria, a sua esperança vem do casamento, vem do dinheiro que você espera receber, da saúde, do trabalho. Se você coloca a sua expectativa de alegria e de esperança em qualquer outra coisa que não seja Deus, isso ou está se tornando ou já é um ídolo. E aí, Pri, eu faço isso uma vez por ano? Não, todo dia a gente tem que varrer, né, o nosso coração, tirar todos os ídolos. Terceiro passo que você vai dar, amar a Deus com toda a sua mente, com o seu coração e a sua força. Esse é o primeiro e é o mais importante dos mandamentos. Eu só posso amar o meu marido, amar o meu filho, amar o próximo. Eu só posso servir outras pessoas quando eu primeiro amo a Deus. Eu preciso colocar Deus como minha prioridade, certo? Quarta coisa, conheça a vontade de Deus e obedeça. Pare de entrar em portas que Deus não mandou você entrar. Pare de entrar em batalhas que Deus não convocou você para lutar. Pri, mas é uma batalha espiritual. Beleza, é para você? Ok, entra. Deus te autorizou? Vai lá, né? Vai na força que Jesus te deu. Mas Deus não mandou você ir. Não coloque os seus pés. Tenha muito cuidado. Existem amizades, negócios, coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas que Deus não chamou a gente para aquele lugar. E não é que seja uma pessoa ruim, que seja um negócio ruim, ilícito. Não, é que não é para você. Ou não é naquela hora, você precisa ter sabedoria. Quinta coisa que você precisa fazer na prática é ter vida devocional com Deus diariamente. Eu já fiz aula aqui com vocês explicando como fazer o devocional. Vou deixar o link dessa aula sobre devocional nos stories depois, para quem não viu, poder ver. Mas você precisa ter tempo com Deus todo dia. Pensa comigo o seguinte, você toma banho todo dia? Responde aí pra mim sim ou não. Você come todos os dias? Você bebe água todo dia? Ou não? Você faz isso só uma vez por semana? Responde aí sim ou não, só coloca assim. Se eu tomo banho todos os dias, se eu bebo água todo dia, se eu como todo dia, por que que o meu espírito eu não vou alimentar todos os dias? Não faz sentido. Se eu tenho tempo, gente, para tomar um banho, para sentar e fazer uma refeição, eu consigo também ter tempo para estar com Deus. Ai, Pri, eu não consigo ler a Bíblia. Bota em áudio. Pri, eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Gente, não tem mistério. O que a gente precisa ter é uma decisão de buscar Deus. Mas, Pri, eu não sinto vontade de orar. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Pois bem, bem-vinda, né, ao mundo real. Que você não faz só o que você tem vontade. A gente faz o que precisa ser feito. E o sexto e último ponto é o que quem é aluna aqui mais antiga vai lembrar, que é a vitamina BO, que é o quê? Bíblia e oração. Você precisa, isso aqui, ó, Bíblia, todo dia. Ai, Pri, mas eu não entendo a Bíblia. Você tá no lugar certo. Aqui tem cursos para você começar a entender a Bíblia. Tem as nossas aulas gratuitas. Eu tô sempre conversando com vocês nas caixinhas, nos stories. Aqui é o lugar para você começar a entender a palavra de Deus. E eu quero explicar para você que tudo isso que eu falei aqui, né,
Todas. Pri, de onde você tirou tudo isso que você compartilhou com a gente? Você tirou da sua cabecinha? Veio um anjo, desceu do céu e falou pra você? Não, gente, isso aqui é fruto de vários livros que eu li sobre vida com Deus, sobre vida devocional com Deus. E eu vou juntando esse conhecimento com as minhas experiências e vou compartilhando com você. O lugar que eu normalmente, né? O lugar que eu faço isso, que eu explico esses livros, que eu mostro tudo, é no meu clube do livro, que no momento, né? A gente só abre ele uma vez por ano. A gente vai abrir de novo em novembro desse ano. A gente vai abrir a turma de 2024. Só que existem livros que mudaram completamente a minha vida com Deus. E que eu releio esses livros o tempo todo. E aí, antes de a gente terminar, eu quero indicar pra você 5 livros que são sobre intimidade com Deus, sobre vida devocional, sobre desacelerar, abrir na nossa vida um espaço para Deus. Então você que aí, né, que gosta de anotar, quem é que gosta de ler, gente? Mais alguém além de mim é a doida dos livros? Meu marido disse que ele precisa ser sócio da Amazon. Mais alguém além de mim? Quero indicar pra vocês 5 livros. Pri, se eu não conseguir anotar, não tem problema. Vou colocar nos stories também, tá bom? Vamos lá. Não adianta você tirar print agora, porque vai ficar espelhado. Você que tá vendo pelo YouTube, eu vou deixar a lista dos livros na descrição. Você que tá aqui ao vivo comigo no Instagram, não fica preocupada, tá? Que eu vou colocar os links nos stories assim que terminar a aula, beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui, tá? Espaço para Deus. Ele é bem fininho, mas ele é muito profundo e ele vai explicar como que você faz para deixar de ser Marta, agoniada, alvoroçada, tá? E abrir um espaço para Deus no seu coração. Ele usa essa história que nós estudamos hoje como base. Outro livro que é muito bom e que é todo baseado, né, na história de Marta e Maria é esse aqui, ó. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Esse aqui também já tá todo lidinho, todo riscado. Muito do que eu falei aqui com vocês hoje tá aqui nesse livro, beleza? Próximo livro, esse aqui, gente, é um clássico. Ele foi escrito, se não me falha a memória, mais ou menos em 70, tá? E aí, olha só, todo crente, toda pessoa cristã precisa ler esse livro. Ai, Pri, eu sou recém-convertida. Leia. Ai, Pri, eu tenho 30 anos de igreja. Leia. Não para qualquer pessoa, que é esse aqui, ó. A celebração da disciplina. Ele vai falar das disciplinas espirituais que a gente desenvolve na nossa vida pra gente ter mais comunhão com Deus, pra gente ter mais intimidade. As disciplinas, elas não são o fim em si mesmo, elas são um caminho pra você disciplinar o seu coração, alinhar a sua vida para conhecer cada vez mais de Deus, certo? Quarto livro é esse aqui, ó. Liturgia do Ordinário. Lembra que eu falei aqui com você que você lavando a louça, você cuidando da sua casa, você trabalhando, você está com Deus? Esse livro ele vai falar sobre encontrar com Deus nas coisas comuns do nosso dia a dia e ele é libertador, tira um peso enorme dos nossos ombros, beleza? E o quinto e último, um dos meus favoritos, esse aqui, gente, não tem pra vender. Já procurei, né? Eu acho que esgotou a edição e não reimprimiram, mas se você tiver esse livro aí na sua casa e não tiver lido ainda, leia. Invisível, da Sarah, né, Haggard. Ele diz assim, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. Pri, deixa eu ver aqui o que vocês disseram, vocês gostam de ler. Já ouvi falar desse, eu ia comprar, mas não comprei. Preciso aprender a gostar de ler. Preciso me libertar, tenho livros, mas não consigo ler. Eita, tô vendo já. Ó, eu amo ler. Uau, tenho todos. Eita, Cacá tem bom gosto pra livro, né? Então, gente, ó. Pri, eu não tenho o hábito de ler. O que eu decidi fazer com vocês? Cada um desses livros aqui, eu já fiz aulas profundas sobre eles, avaliando capítulo por capítulo. Essas aulas, elas fazem parte das minhas edições de Clube do Livro anteriores. Algumas a gente viu esse ano, né? Mas a maioria é do Clube do Livro do ano passado, 2022, certo? O que eu decidi fazer? Eu juntei essas aulas todas, tá?
Juntei as aulas do Espaço para Deus, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, Celebração da Disciplina, tá? Liturgia do Ordinário e Invisível, eu juntei todas essas aulas, eu fiz um combo super acessível. Por quê? Eu sei que aqui tem gente que não consegue ter tempo para ler. Por exemplo, eu, Pri, né, levaria no mínimo 2 a 3 meses para ler e estudar esses livros. Não, são 5 livros aqui e não é só sobre ler, é sobre entender e colocar em prática, tá? E aí, gente, eu decidi montar um combo com essas aulas e liberar para vocês. Por quê? Porque eu entendo que às vezes a gente precisa de um caminho mais fácil, certo? Pri, qual o investimento que eu vou fazer para ter nesse combo, tá? Para ter acesso às aulas desse livro. Você pode adquirir o combo, assiste às aulas, vê o que faz sentido e aí você vai investir no livro que você achar que falar mais ao seu coração, beleza? O combo, certo? Se eu fosse vender separadamente as aulas de cada livro, ficaria R$250. E aí, tá? Não vai ser esse valor, calma. Que eu quero que vocês peguem esse conhecimento, algo que eu já mastiguei, que eu já destrinchei pra vocês e que você absorve e coloca em prática na sua vida. Então, esse combo vai ser R$19,90, certo? Nesse combo, você vai ter as aulas de cada um desses livros, beleza? Pri, como que eu faço para pegar o link do combo? Comenta a palavra intimidade. Agora, presta atenção que eu vou liberar 2 presentes. Tem um aqui que eu nem falei ainda com o Tess, mas eu vou liberar. Primeiro presente. As 20 primeiras alunas que entrarem no combo intimidade hoje, tá? Vão ganhar de presente um outro estudo que eu tenho, que é o combo da sabedoria. Nesse estudo do combo da sabedoria, tá? Você vai ter o devocionais de provérbios para você ouvir e fazer os seus devocionais, certo? E também um estudo completo da carta de Tiago. Por quê? Para você ter os livros e também ter acesso à Bíblia, estudos da Bíblia mesmo, por assim dizer. Você coloca aqui a palavra intimidade. Agora, eu vendo os comentários de vocês, tá? Eu vi que várias de vocês disseram assim, Pri, eu tenho dificuldade para ler, eu não consigo ler, eu não tenho o hábito da leitura, o que é que eu vou fazer? Para quem entrar hoje é 20 deixa eu ver a data. Hoje é 26 de julho. Para quem entrar hoje até meia-noite, eu vou sortear uma vaga do meu curso, tá? Como ler mais e melhor. Leia mais e melhor. É um curso focado no hábito da leitura. Eu compartilho com você dentro desse curso tudo o que eu faço, tá? Para conseguir ler bem livros. Eu vou sortear uma vaga desse curso que é atualmente R$197 com quem entrar no combo da intimidade hoje. Então vamos lá, recapitulando. Pri, o que é que eu vou receber no combo da intimidade? São mais de 15 horas de aula, você vai ter aí aulas para você assistir. O resumo, uma explicação completa do Espaço para Deus. E quando, gente, eu digo explicação completa, eu não tô só lá dizendo, o livro fala isso, isso, isso. Não, tô dizendo, gente, o livro fala isso. Isso fala ao nosso coração sobre isso, isso e isso. Você vai aplicar de tal forma. Tem uma aplicação prática do livro lá na aula, tá? Vamos lá. Aulas do Espaço para Deus, do Invisível, do Liturgia do Ordinário, da Celebração da Disciplina. Gente, só isso aqui dá um curso, certo? E Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Aula desses 5 livros por R$19,90. E além disso, se você for rápida e for uma das 20 primeiras, você vai ganhar uma vaga no combo da sabedoria. Pri, eu vi que alguém comentou, eu já tenho um combo da sabedoria, não tem problema. Compra o combo intimidade. Fala comigo no direct que eu resolvo com outro presente pra você, similar ao combo da sabedoria, algo que você ainda não tenha, pra você fazer essa troca, tá bom? E no amanhã, né, quando a gente fechar meia-noite, as alunas que entraram hoje, eu vou sortear uma vaga no meu curso Leia Mais e Melhor. Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Se vocês têm dúvida, fala aí comigo sobre o conteúdo ou sobre o combo. Vamos fazer o nosso print da aula, tá bom? Pri, eu tô assistindo essa aula gravada no YouTube. O que eu faço? O link para o combo intimidade vai estar, o primeiro link que vai estar aqui na descrição da aula, tá bom? Pri, o link já está disponível? Já sim, Vanessa, você comenta.
a palavra intimidade, que vai chegar o link no seu direct, tá bom? Bora fazer o print. Vou fazer o print assim. Bem mocinha com os meus livros aqui pra vocês lembrarem. Faz o print. Beleza? Pri, qual o valor do combo intimidade? Ó, o valor é inestimável, mas o preço é só R$19,90, tá? Vai ficar disponível por quanto tempo, Pri? Tempo limitado. Não vai ficar disponível pra sempre. Por quê? Porque é um material, gente, que é lá de dentro do Clube do Livro, algo que é das minhas alunas, eu decidi abrir essa exceção pra vocês, beleza? E são, com certeza, os melhores livros que eu já li sobre esse assunto. Quem é minha aluna aqui sabe que a gente lê muito, então eu selecionei os melhores. Tem mais alguma dúvida? Ó, Yara já garantiu dela, provavelmente já ganhou também o combo da sabedoria, tá? Pri, como que eu vou saber que eu ganhei o combo da sabedoria? Durante o período da tarde, tá? Eu já vou eu vou vendo a lista, eu vou liberando pra você lá na hora e a gente vai avisando, tá? Dentro do WhatsApp que você cadastrou na hora da compra, tá certo? As 20 alunas. Sejam rápidas, tá? Já tem gente que comprou. Beleza, gente. Vocês têm alguma dúvida? Zero dúvidas, tudo certo? Fizemos tudo, tiramos o print. Ó, Yara já garantiu dela. Rápida é ela. Ah, Luana, Lemuel, filho da Luana. Deus abençoe você, meu bem. Um beijo bem grande da tia Pri. Vai lá. Não sei quantos anos o Lemuel tem. Se ele for da vibe do Azaf, já dá até pra ele ouvir as aulas contigo, assistir as aulas dos livros contigo, tá bom? Então, gente, ó, próxima quarta-feira, tá? Estamos aqui nesse mesmo bate-horário, 10h07 da manhã, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Vou abrir caixinha, tá certo? Pra vocês tirarem dúvidas sobre a nossa aula de hoje, sobre algo que eu falei. E lembra, o combo intimidade vai ficar disponível por tempo limitado por apenas R$19,90. Vou sair da aula agora e já vou colocar lá nos stories o link dos livros, tá bom? Então, ó, um beijo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana. E a gente se encontra na próxima quarta-feira às 10h07 ou lá dentro do combo, tá? Pra você aprender sobre como ter mais intimidade com Deus. Beijo, Deus abençoe.